Olá pessoal, nesse tutorial irei explicar como utilizar uma biblioteca Java em seu projeto Maker. Vou criar um projeto no Eclipse do zero e lá conterá um método simples que será acessado via Maker. Caso você queira utilizar uma biblioteca de terceiro, o procedimento será o mesmo. Então, para dar início, vou lá no Eclipse, aqui vou criar um projeto novo. Caso você também queira criar uma biblioteca para utilizar em seu projeto, verifique se você está utilizando a persistência Java. Caso não esteja, clique em Open, Java, OK. Agora em Package Explorer, clique com o botão direito e vá em New, Java Project. Aqui você vai dar um nome para o seu projeto. Vou dar aqui o nome, teste, e clique em Finish. Um detalhe importante, selecione o JRE correspondente ao que está sendo utilizado na sua aplicação, para não ter problemas de versionamento e tudo mais. No meu caso, o Tomcat está utilizando o JRE 1.6, então aqui vou selecionar o mesmo. Vou expandir e vou criar um pacote. New Package. Vou dar aqui o nome. Finish. Agora dentro desse pacote vou criar a minha classe. Vou dar o nome de Maker. Finish. Aqui vou criar um método simples. Esse método irá receber um texto como parâmetro e irá retornar a quantidade de caracteres desse texto. O parâmetro será uma string. Aqui vou dar o return direto, acessando o método length do meu objeto string. Vou salvar. Está pronto o método que eu vou querer utilizar lá no Maker. Vou testar agora para ver se esse método está correto. Antes de passar para lá e por via da dúvida, aconteceu algum erro, ter que voltar para cá, gerar novamente o arquivo e tudo mais. Eu poderia fazer o teste aqui dentro dessa mesma classe, mas vou criar uma só para a gente fazer o teste. Dá o nome de principal, vou mandar já criar o método main. Vou mandar imprimir o retorno aqui no console. Passar na minha classe, acessando o método obter tamanho texto. E passando como parâmetro o texto. Vou passar um texto qualquer aqui. Vou salvar e mandar executar. Tamanho 3. Vou passar um outro valor. 5. Bom, então nosso método está correto, está funcionando. Antes de exportar o arquivo, eu só vou deletar aqui o arquivo principal porque eu não vou utilizar ele. Mas se tivesse ficado aí também não teria problema algum. Para exportar o projeto, clique em File, Export. Selecione Java, jar file e dê um Next. Aqui verifique se está selecionado o seu projeto e defina o local que você quer salvar esse arquivo jar. Vou salvar com desktop. Vou definir o nome teste. Finish. Agora vou abrir o desktop para verificar se o arquivo foi exportado corretamente. Aqui está o arquivo. Agora, para funcionar esse arquivo, a gente precisa colocar dentro do contexto do WebRAM.
lá onde fica as outras bibliotecas que estão sendo utilizadas pela nossa aplicação. Então eu vou copiar esse arquivo, vou abrir aqui o contexto da minha aplicação. Aqui está todo o contexto. E vou jogar esse arquivo dentro de webinf lib. Bom, com o arquivo já importado, agora eu vou precisar reiniciar o servidor de aplicação para poder utilizar no Make. Servidor reiniciado. Agora vamos para o Maker. Existem duas maneiras de eu poder estar acessando o método da minha biblioteca. O jeito mais simples é eu vincular um fluxo e nesse fluxo chamar a função executar Java passando alguns parâmetros. Desse modo, estarei executando diretamente o meu arquivo da biblioteca. Outra possibilidade é de você cadastrar essa função, caso você deseje utilizar em outras partes do seu sistema. Aqui vou explicar as duas maneiras. Primeiro, vamos do método mais prático. Vou criar um formulário novo. Bom, como eu estou fazendo um acesso remoto, provavelmente, na hora que eu for jogar esse formulário no meu menu, vai dar um erro do token. Deixa eu só verificar. Realmente. Para fazer o teste, vou fazer dentro do formulário de grupos mesmo. Um teste bem simples. Vou fazer aqui embaixo. Bom, vou adicionar um campo texto e um botão. O usuário digitar um texto e executará o botão que retornará um alerta mostrando quantos caracteres possui aquele texto. Alterar algumas propriedades. Beleza. Agora eu vou vincular aqui um fluxo. Eu vou ter um fluxo cliente e um fluxo servidor. O fluxo cliente vai obter o valor daquele componente e passar para o fluxo servidor esse valor. Aqui é o nome do meu componente, txt texto. Vou jogar para a variável texto. Vou salvar esse fluxo. Vou criar um novo fluxo. Onde vou receber como parâmetro o texto. Aqui vou utilizar a função
alertar, aguardando OK, para exibir a quantidade de caracteres do texto. Vou utilizar a função executar Java, aonde irei passar dois comandos. O primeiro comando é a instância do meu objeto, referenciando a minha classe, a classe que está na minha biblioteca Java. Para isso eu tenho que passar o pacote mais o nome da classe. O nome do meu objeto igual à instância da minha classe. O segundo comando é o retorno do método. Então eu tenho que utilizar return variante get. Aqui eu vou chamar o método desse meu objeto, o método da minha classe. Eu dei o nome de obter tamanho texto. E vou passar por parâmetro aquele meu texto digitado. Então vou abrir aqui aspas. A minha variável e vou fechar as aspas. Fechei o parênteses do obter tamanho texto e agora eu tenho que fechar o parênteses do get. Vamos testar? Abrir o navegador, executando a minha aplicação. Por ter reiniciado aquela hora, vai demorar um tempinho, mas vai ser rápido porque eu criei um projeto do zero, então não tem muita coisa para carregar. Mudar para modo projeto e vou acessar o grupos. Bom, está aqui a caixa de texto e está aqui o botão. Deixa eu mudar o formulário aqui. Deixa eu tirar a navegação. Para ter acesso a esse componente. Beleza. ABC, executar. 3. A, B, C, D, E. 5. A, 1. Bom, então está funcionando. Estou conseguindo acessar o método da minha biblioteca que eu criei lá no Eclipse, via diretamente fluxo, executando diretamente os comandos Java. Tá, agora eu quero cadastrar essa função para eu poder utilizar em várias partes do meu sistema.
Vamos voltar ao Maker e vamos em utilitários, funções. Aqui iremos criar uma nova função. Vou dar o nome de obter tamanho do texto. Uma breve descrição. Retorna o tamanho do texto. O nome. Esse nome real será utilizado no código que será descrito aqui na aba servidor. Retornar tamanho texto. Parâmetros. Um parâmetro do tipo letras. Aqui é o tipo da função. Vou colocar aqui na categoria utilitários. Caso você deseje, você pode cadastrar um aqui clicando no botão. O retorno é do tipo inteiro. Um breve resumo. Compatível com a camada servidor. Agora vou escrever o código da função. Vou pegar aqui o nome, retornar texto. Que recebe por parâmetro uma variante. Basicamente eu vou usar as duas linhas, só tomando cuidado com algumas coisas de cast, porque as funções makers, a função do maker sempre é utilizado o tipo variante, tanto como passando como parâmetro como retorno. Então tem que tomar muito cuidado com isso, estudar as funções já cadastradas para ter uma ideia de como o maker trabalha por trás. Vamos definir o nosso objeto. Instanciar. E o retorno. Vai retornar uma variante ou... Agora vamos acessar o método desse objeto. O método se chama obter tamanho texto. Vou passar o parâmetro texto. Lembrando, aqui ele tá vindo comparando com uma variante. No meu método que eu criei lá no Eclipse, eu tenho que receber como uma string. Então aqui vai uma conversão de dados. Vou fechar o parênteses do obter tamanho texto e fechar o parênteses do get. Bom, basicamente é isso. Como aqui eu estou convertendo essa minha variante para uma string, você poderia dizer, mas por que eu criei uma função para obter o tamanho texto? Eu poderia colocar aqui a função length da string, do objeto string, para obter o tamanho? Com certeza. Provavelmente é dessa forma que a função tamanho da categoria texto pode estar fazendo. Porque o objeto string já tem esse método que retorna para a gente. Mas como aqui o objetivo principal é demonstrar como eu acesso um método de uma biblioteca Java, então vai ser dessa maneira. Explicando.
Estou criando uma função que retorna uma variante e passa uma variante chamada texto por parâmetro. Na primeira linha, eu instancio o meu objeto M da minha classe. E na segunda linha, eu faço o retorno, que é uma variante, passando para ela o meu objeto, acessando o método obter tamanho texto. E para esse método, eu passo o meu texto convertendo para uma string. Beleza? Vamos testar? Só fazer a população aqui. Salvar. Para funcionar isso, vou precisar novamente reiniciar o servidor da aplicação. Deixa eu fechar aqui. Vou minimizar. E agora eu vou lá no meu fluxo. Ao invés de eu chamar a função executar Java, vou atualizar aqui as funções. Agora eu vou acessar a função que eu cadastrei, obter tamanho do texto, passando a minha variável como parâmetro. Salvar. Acessar a aplicação. Novamente vai recarregar a aplicação, depois de reiniciado o servidor. Entrar em modo projeto. Vou acessar grupos. Vou digitar um valor. A, B. Vou executar. Retornou 2. Vou novamente colocar um novo valor. A, B, C, D, E, F. São 6. Vou mandar executar. E o retorno 6. Bom, pessoal, é isso daí. O que eu posso atentar a vocês, o que pode ser um pouquinho chato, é quando você cadastrar a função, essa parte de cache de valores, de você converter uma variante para string, de converter para um tipo int quando precisar, e assim por diante. Isso tem que tomar muito cuidado, que é uma das grandes causas de ter problemas. E o que acontece? Se você definir uma função errada, quando você recarregar a sua aplicação e acessar novamente, o Maker não vai nem chamar a tela de login. Ele já vai de cara mostrar uma mensagem de erro. É bom ler essas mensagens de erros, que por ela você consegue ter uma dica do que pode estar acontecendo, e ele seta de qual linha que pode estar o problema, para você vir e tentar corrigir. Beleza? No demais é isso, pessoal. Um grande abraço.